Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para nossa terceira exposição do Catecismo Anglicano, do livro de oração comum. Hoje expondo a quarta pergunta, que diz: Não te julgas obrigado a crer e a proceder conforme prometeram por ti? De onde se dá a resposta: Por certo, e assim o farei, ajudando-me Deus. E de todo o coração dou graças a nosso Pai Celestial, porque me chamou a esse estado de salvação mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. E rogo a Deus que me dê sua graça, para que continue assim até o fim de minha vida. Bom, semana passada nós expomos brevemente, é, de forma mais esmiuçada, na verdade, a terceira pergunta, mais brevemente na segunda parte dela, né, que fala dos artigos da fé cristã, a santa vontade de Deus, os mandamentos, e agora a gente tem em quarto lugar, né, a quarta pergunta, nos perguntando acerca da obrigação de crer e proceder conforme essas promessas. E quais são as promessas a gente pode revisar aqui, né? Que são, primeiro, que eu renunciaria ao diabo e a todas as suas obras, a pompas e vaidades deste mundo perverso e a todos os apetites pecaminosos da carne. Segundo, que eu creria em todos os artigos da fé cristã. E terceiro, que guardaria a santa vontade de Deus. Essa é uma tímida e ingênua confissão da obrigação do batizado. Nenhum homem é capaz de crer e proceder conforme foi prometido por força própria, né? A gente sabe que ninguém, por próprio punho, pode simplesmente dizer que vai fazer uma coisa que tem a ver com o espiritual, uma coisa que tem a ver com o aspecto espiritual e que vai fazer e que isso é uma garantia de que a pessoa vai fazer. É muito certo de que provavelmente essa pessoa está mentindo se falar que vai fazer isso por própria força, né? E aí a gente tem aqui, mesmo assim na resposta, ela começa abrindo com um por certo, né? A pessoa que responde, o catecúmeno, ele responde por certo, assim eu farei, né? E a gente vê essa linguagem de que nenhum homem é capaz de fazer isso nos próprios artigos anglicanos, né? Dos 39 artigos, no artigo 9 do pecado original, que diz o seguinte, num trecho: O homem dista muitíssimo da retidão original e é de sua própria natureza inclinado ao mal, de sorte que a carne sempre cobiça contra o espírito. E é no próximo ponto, né, dessa lição que a gente vai entender melhor como é que se fundamenta essa profissão então, né? A questão é, se ela é insuficiente, ingênua, por que ela é válida, né? E aí entra o ponto da confissão, que diz, né, a segunda parte da resposta, que é: e assim eu farei, ajudando-me Deus. Então, veja que a resposta ela vai tanto por um lado de que é necessário você estar certo, né, de que você tem que verdadeiramente se colocar numa posição de certeza, numa posição de realmente estar certo de que é isso que você quer, certo de que é isso que você tem que fazer, entender o que você tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, é necessário o auxílio divino, né, para que o homem possa crer e proceder, né, na linguagem da pergunta, tal como é prometido na resposta, né? E aí a gente tem esses dois aspectos. De forma esmiuçada, né, a gente pode chamar talvez eles de monergismo e sinergismo. A gente consegue ver também monergismo nos 39 artigos, no artigo 17, da predestinação e eleição, parágrafo 1, que nos diz o seguinte: A predestinação para a vida é o eterno propósito de Deus, pelo qual, antes de lançados os fundamentos do mundo, tem constantemente decretado por seu conselho a nós oculto, livrar da maldição e condenação os que elegeu em Cristo dentre todos os homens, e conduzi-los por Cristo à salvação eterna, como vasos feitos para a honra. É interessante ver que, apesar de se espelhar muito na linguagem agostiniana, na linguagem bíblica, etc., né, a gente vê uma referência aqui para Romanos 9, alguns textos de Isaías também, uma linguagem bem agostiniana, a gente ao mesmo tempo não vê uma menção a uma dupla predestinação no anglicanismo. Os artigos anglicanos eles só falam de uma predestinação para a salvação, né? Que é o que Santo Agostinho falava. Existe uma predestinação para a salvação, mas não existe um decreto de predestinação para a reprovação, no mesmo sentido que um para a salvação, né? O que existe é que Deus ele escolhe soberanamente seus eleitos, a quem ele deseja salvar, e isso é independente do mérito. Mas como a condenação ela depende do mérito, e o mérito, por consequência, depende da causa eficiente humana, ela não pode achar sua vez na predestinação no mesmo sentido que a salvação. O máximo que pode acontecer com essa condenação
é que ela seja predestinada no sentido de que toda moção, né, no universo das causas eficientes tem como sua causa primeira em Deus, né? Então, nesse sentido, ela é predestinada, né? Mas não no sentido que a salvação é. E, semelhantemente, justamente aí entra a importância de não ter uma dupla predestinação também. Um motivo por que não tem uma dupla predestinação nos artigos, nós também temos uma forma de sinergismo nos 39 artigos. Assim como o catecismo ele ensina que há uma ajuda de Deus, indicando cooperação, os 39 artigos nos ensinam o mesmo no artigo 10 do livre-arbítrio, dizendo: portanto, não temos o poder de fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem que a graça divina, provida a nós por Cristo, nos preceda, para que tenhamos boa vontade e coopere conosco enquanto temos essa boa vontade. Essa é basicamente a distinção escolástica e agostiniana de graça preveniente e graça cooperante. Deus nos dá uma graça para que tenhamos boa vontade, e nós temos boa vontade para continuarmos crescendo na graça. Né? Em suma, o anglicanismo ele é monergista ou é sinergista? Tal como Santo Agostinho, ambos, ou como alguns gostariam de dizer, sim. Né? É monergista ou sinergista? Sim. A distinção estrita entre monergismo e sinergismo ela é coisa de debate de calvinista, né? Tal como também as minúcias da Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, né? A ordem do decreto, etc. E também as questões pertinentes à predestinação. Essas são coisas que, para nós, enquanto anglicanos, não nos competem. Essas coisas, elas não são debates ativos na teologia anglicana, nunca tiveram voz ativa. E por um motivo, porque a nossa teologia não depende dessas coisas. Diferente, né, da teologia calvinista. Então, essas coisas não nos interessam, essas disputas não nos interessam. O anglicanismo não tem nenhum compromisso com a teologia calvinista e seus debates. E aí temos o terceiro ponto da lição, que é gratidão, onde a resposta diz: dou graças a nosso Pai Celestial, porque me chamou a este estado de salvação. Então, veja, a gente tem aqui uma certeza, né? A gente vê que a resposta começa com uma certeza de que de que temos que manter essas promessas. Depois, ela parte para uma admissão de que a certeza não vem de nós, ou seja, ela meio que leva a doutrina da eleição nos artigos e principalmente na Bíblia, né? Indiretamente, de forma um pouco mais esmiuçada. E, em terceiro, nós temos um agradecimento, uma gratidão. Porque, pensando bem, se essa salvação não é mérito nosso, e nós podemos ter essa certeza da promessa da salvação, também não por mérito nosso, mas reconhecendo quem foi que fez isso por nós, é óbvio que o sentimento que deve prevalecer disso é a gratidão. Então, é por isso que a resposta fala que nós damos graças ao nosso Pai Celestial, justamente porque ele nos chamou a esse estado de salvação. O que é o estado de salvação? O estado de salvação também pode ser chamado de estado de graça. Ele é semelhante ao que os orientais costumam chamar de catarsis, ou purificação. Né? É uma parte do processo, né? É quando o processo se inicia. É quando a pessoa começa a ser tirada do estado de sujeição do pecado. É quando a pessoa está em um estado em que ela aceita as circunstâncias da vida, ela aceita a vida tal como ela é. Ela aceita as coisas tal como elas são. E ela começa a aceitar as coisas tal como elas são porque ela olha para Deus, ela olha para o Senhor e reconhece que a santificação está acontecendo. É mais ou menos isso aí. No sentido oriental, a catarse é um processo que segue, que seria mais ou menos um equivalente à regeneração para nós ocidentais. Não é a mesma coisa, antes que algum ortodoxo escute isso e ache estranho, mas é semelhante. E aí é exigido de nós gratidão se nós reconhecemos que o mérito da nossa salvação não reside em nós, como eu disse, né? Mas em Cristo. Então, a resposta dessa pergunta, ela direciona a nossa gratidão a Deus. Ela direciona onde deve ser o alvo da nossa adoração. Quando ela direciona que nossa gratidão é a um só Deus, ela está implicitamente também admitindo que nós temos um só Deus, que nós temos um só Salvador, um só mérito, né, que é aquele de Cristo. E aí, por fim, talvez a parte mais extensa, não sei, da pergunta, que seria a parte da petição, né, que seria melhor ilustrada pelo trecho que diz: e rogo a Deus que me dê sua graça, né? Aquele trecho que diz:
E rogo a Deus que me dê sua graça para que continue assim até o fim da minha vida. Porque não basta ter a certeza, não basta reconhecer que vem do Senhor, não basta ter gratidão, é necessária a perseverança. A pergunta finaliza com chave de ouro aqui, mostrando que a gratidão, a confissão e o reconhecimento só são úteis quando há perseverança. E é nesse sentido que entra a petição. Se é a Deus a quem nós recorremos na hora de verdadeiramente olhar a quem nós devemos agradecer, então é a Deus que devemos olhar a quem pedir, né? Porque se só Ele pode dar, então só a Ele podemos pedir. O que isso aqui ensina? Ensina que há uma possibilidade real de apostasia e queda da graça na teologia anglicana. Tal como vemos na Bíblia em Hebreus 6, por exemplo. E o artigo 16 do pecado depois do batismo, né, justamente vale pontuar que Hebreus 6 fala de iluminação, mas em alguns textos antigos como os etíopes e assírios, esse trecho era traduzido nos textos como batismo, né, batizados, não iluminados, batizados. Então é interessante que se a gente for aplicar isso aqui, o artigo 16 dos 39 artigos faz ainda mais sentido, que é o artigo do pecado depois do batismo, que fala de uma possibilidade de cair da graça após o batismo, né, ou seja, após o novo nascer, que é o batismo, e se levantar depois pela mesma graça, né, que diz o seguinte: depois de termos recebido o Espírito Santo, podemos apartar-nos da graça concedida e cair em pecado, e pela graça de Deus levantar-nos de novo e corrigir nossa vida. Por ser possível tanto cair quanto reerguer-se da graça, é que na resposta à pergunta há uma petição, né? Pedimos que Deus nos sustente na graça, pela sua graça, para que não caiamos da graça. Ou seja, tendo essa graça sido uma vez recebida, né? Então, sendo assim, graça sobre graça, como ensina o apóstolo, né? É isso que Paulo quis dizer quando Deus derrama graça sobre graça. E sobre isso, o bispo Hooper, o bispo John Hooper, ele falava de uma apostasia real, né? Ele diz, em um trecho de suas obras, ele diz o seguinte: a causa da rejeição ou condenação é o pecado do homem, que não ouvirá nem receberá a promessa do evangelho. Ou então, depois de tê-la recebido, por fazer o que é costumeiro, ele cairá no desprezo do evangelho. Não vai estudar para viver depois disso, ou então odiará o evangelho porque condena sua vida ímpia. Então, a gente vê que isso é existente na teologia anglicana, né? Essa questão de haver tanto ao mesmo tempo uma eleição incondicional para a salvação, mas ao mesmo tempo a necessidade urgente da cooperação, né? Da perseverança. Mas como é que isso é possível? Isso é possível graças à distinção agostiniana, que é seguida pelo anglicanismo, entre santos e eleitos, né? Santo Agostinho, ele fala tanto de uma perseverança dos eleitos, quanto ele fala de uma apostasia dos santos. Não é contraditório, tá? Santo Agostinho, ele faz uma divisão que diz o seguinte, seria mais ou menos assim: todo eleito é um santo, mas nem todo santo é um eleito. É algo como mais ou menos o fato de que a igreja tem santos, pessoas que não são presumidamente santas, mas verdadeiramente santas, mas que não foram eleitas para a vida eterna. E por isso, em algum momento da vida, elas vão apostatar. O calvinismo, ele geralmente postula algo um tanto diferente, né? O calvinismo, geralmente, ele postula que uma pessoa que, entre aspas, apostata, né? Não é que ela apostatou, não existe possibilidade de apostasia. Na verdade, ela nunca creu de verdade, ou coisa do tipo, mas isso é meio problemático, né? A gente vê na Bíblia uma linguagem que parece nos indicar claramente que existe, sim, pessoas que estavam na igreja, que os apóstolos tratavam como pessoas da igreja e que se perdem, né? Parece ser isso que o texto de Hebreus 6 nos ensina, por exemplo. Então, a questão é, se existem pessoas santas que se perdem, como fica a eleição? E é nesse sentido que Santo Agostinho fala de uma perseverança dos eleitos. Ele diz o seguinte no A Correção da Graça, capítulo 8, verso 14. Portanto, aqueles eleitos, como muitas vezes dissemos, que foram chamados segundo seu desígnio, foram também predestinados e conhecidos de antemão. Se algum deles se perde, é sinal de que Deus se engana, mas nenhum se perde porque Deus não se engana. Se algum deles perece, Deus é vencido pelo pecado do homem, mas nenhum deles perece porque Deus por nada pode ser vencido. Mas ao mesmo tempo, Santo Agostinho fala de uma real apostasia de santos, né? No Dom da Perseverança, capítulo 8, 19, ele fala o seguinte: Deus, porém, julgou melhor misturar alguns que não são perseverantes ao número de seus santos, a fim de que não possam estar seguros a quem não convém a segurança nas tentações dessa vida. E também numa correção da graça, né, capítulo 6, verso 9,
Mas, em se tratando de alguém já regenerado e justificado e que recai na infidelidade voluntariamente, não poderá dizer, não recebi, visto que pela sua livre vontade preferiu o mal à graça de Deus recebida. Ou seja, Santo Agostinho ele fala das duas coisas. Ele fala tanto de santos, ele fala tanto de eleitos. Ele não identifica os dois. Essa identificação é uma coisa um tanto moderna na teologia, né? É uma coisa dos calvinistas. Santo Agostinho e também os tomistas fazem a mesma coisa, vão pela mesma via. Eles fazem uma distinção daqueles que são eleitos pela soberana vontade de Deus e daqueles que são santos. Eles separam como se separassem o decreto da salvação em dois: o decreto daqueles que são eleitos e o decreto daqueles que são salvos, né? De forma que uma pessoa pode ser temporariamente salva, mas verdadeiramente salva, não importa por quanto tempo ou em que intensidade, e o quanto ela se perdeu, é como Santo Agostinho fala aqui, né? Uma pessoa que foi regenerada e justificada, né? Recai na infidelidade voluntariamente, ela não pode dizer não recebi. É o que Santo Agostinho fala, porque ela recebeu, entende? Então, Santo Agostinho, ele postula que os ímpios que se perdem, né, que dentre os santos da igreja, aqueles que um dia foram santos e apostatam, eles não são falsos santos. Eles não são falsos crentes. Eles creram de verdade um dia, eles foram santos de verdade um dia, mas justamente por isso que eles são culpados quando deixam de ser. É justamente por isso que são chamados de apóstatas, né? Por isso que são contados como aqueles que beberam do sangue do Cordeiro e mesmo assim foram embora, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente vê essa perseverança forte, né, da questão dos eleitos em Santo Agostinho, claro. O decreto de eleição para Santo Agostinho é aquele decreto que a gente pode dizer que seria o que consuma a salvação. Né? Existe um decreto da salvação, existe uma graça que é preveniente a todos os homens, né? E por isso que existem salvos que não são eleitos, mas ao mesmo tempo, né, existe um decreto da eleição, que ele é sempre eficaz. Ele sempre vai gerar perseverança naqueles que são eleitos. No entanto, aqueles que não são eleitos, eles podem sim cair da graça, né? Como diz aqui Santo Agostinho, né? A pessoa prefere o mal à graça de Deus recebida. Ou seja, ele postula que realmente a pessoa recebe a graça de Deus, mas ela prefere jogar fora. E isso é possível, sim, diferente do que muita gente pensa. A gente vê isso na patrística por toda parte, né? Então, o que é que a gente entende disso aqui? Né? Os anglicanos, geralmente, eles vão mais por uma via um tanto quanto agostiniana, como deu para perceber. No anglicanismo não há essa grande preocupação entre monergismo e sinergismo, santo e eleito, porque a gente faz essas distinções que para nós são necessárias. Porque isso é patrístico, isso é bíblico. Então, no anglicanismo existe essa diferenciação, que para muita gente soa estranho e contraditório sem entender como se faz essa distinção, né? Foi uma explicação, acho que um tanto breve dessa distinção, mas acredito que deu para entender, né? Eu vou até estar deixando aqui abaixo algumas leituras complementares, dois artigos interessantes que falam sobre esse tema na teologia anglicana em português, tá? Vale pontuar, para poder, quem quiser, tiver interesse, quem tiver com dúvida, quem quiser conhecer mais, etc., poder simplesmente ir lá, ler e consultar e sanar as suas dúvidas. Então, encerramos a exposição dessa pergunta por enquanto, né? Por hoje é isso. E agora está aberto aí o espaço para quem tiver suas dúvidas, como sempre, de costume, né? Charles perguntou: a visão sobre predestinação apresentada difere muito da luterana? Não. Na verdade, ela não difere nada. O luteranismo também é agostiniano. Claro que pode ter uma diferença numa minúciazinha aqui e ali, mas a suma das coisas é a mesma. Os luteranos vão. Só que os luteranos são mais paradoxais, né? Vale pontuar. Eles não estão muito preocupados com essa distinção de santo, de eleito, mas eles postulam os mesmos pressupostos, né? De que existe uma graça de Deus dada especificamente a alguns homens que é infalível, né? Mas ao mesmo tempo existem pessoas que apostatam de verdade, né? E assim por diante. Só que o luteranismo geralmente não se preocupa tanto em explicar isso quanto o anglicanismo, mas em suma a mesma coisa. Existe alguma diferença da graça da perseverança final romana para essa graça da perseverança no agostinianismo, anglicanismo? Eu acho que não. Eu não conheço tanto o conceito romano disso. Eu vou logo deixar claro. Mas eu acho que não tem tanta diferença, pelo que eu já li até agora. Porque essa questão da perseverança final em Roma, ela provém muito da teologia tomista, né, da filosofia tomista. Então, tipo, querendo ou não, São Tomás ele bebe muito da fonte agostiniana, tanto quanto os anglicanos o fazem, né?
Então, é comum, sim, que tenha muita semelhança, mas eu não sei afirmar ao certo se é exatamente idêntica. E não sei apontar exatamente quais as diferenças, mas eu sei que tem muita similaridade, sim. O Gustavo perguntou, como alguns anglicanos podem ser calvinistas? Então, Gustavo, confessionalmente falando, não existe calvinismo no anglicanismo, né? A gente vê claramente nos artigos falando de uma possibilidade real de apostasia, a gente vê uma defesa ainda mais clara, e essa é bem explícita mesmo, da expiação ilimitada. Todo mundo sabe que anglicanos defendem expiação ilimitada. Então, se você quer ser aquele calvinista tulipeiro, né, o dos 5 pontos estritos e tudo mais, e ser anglicano, você pode, né? Mas é uma questão tanto quanto que você vai ser meio heterodoxo, digamos assim, né? Você não vai deixar de ser anglicano, não vai ser um falso anglicano, mas naquele ponto da confessionalidade anglicana você vai estar sendo heterodoxo. Tem algum problema nisso? Não necessariamente. A gente já teve até um arcebispo arminiano, né? O arcebispo William Laud. Então, é aquilo, né? Espaço tem. Só que não é o mais adequado de acordo com o que as confissões anglicanas, né, os formulários anglicanos tentam ensinar. Como se manter perseverante na graça? Boa pergunta. Ao longo dessa exposição, a intenção é justamente mostrar as formas ordinárias de se manter perseverante na graça. Mas adiantando algumas coisas de forma resumida, a grande forma de perseverar na graça é, primeiro de tudo, querer. Aí você pode pensar, mas não é Deus que provoca em nós tanto o querer quanto efetuar? Sim. Mas não há contradição entre dizer você tem que querer e dizer que Deus faz você querer. Né? É uma coisa que muita gente faz uma falsa dicotomia, mas não existe essa dicotomia. Deus faz a gente querer, mas a gente tem que querer. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto seria a oração, a prática diária e constante da oração, né? Que é uma ligação mística com o Senhor Deus. E em terceiro, talvez o mais importante, eu acho, é, como o próprio Senhor disse, né, participar na vida diária da igreja e especialmente nos seus sacramentos, né, comungar na Eucaristia do corpo e sangue de Cristo, porque quem não come o corpo e bebe o sangue do Senhor, né, não verá salvação, como ele mesmo diz no Evangelho de São João, né. Então, em suma, é isso. Você tem que querer, né, você tem que entender que Deus ele não opera a parte de você, ele sempre vai operar com você, né? Porque Deus ele é um ser que pode operar da forma que quer, mas ele gosta de usar meios, né? E nós somos os meios dessa questão aqui. Então é importante entender isso, que a gente tem que perseverar, né? A gente tem que entender que a perseverança ela não surge de nós, mas nós temos que ter a certeza que a pergunta, a resposta à pergunta do artigo de hoje traz logo no começo, né? Por certo. Ou seja, temos que ter isso por certo, como a pergunta fala. Oração e sacramentos, não tem segredo. E temor, né? Você tem que ter temor, é claro, porque uma pessoa que não tem temor da apostasia é uma pessoa que certamente é soberba. E essas pessoas são mais propensas a caírem da graça do que as pessoas que verdadeiramente temem o cair da graça, porque elas estão sempre vigilantes. Como o apóstolo São Paulo diz, né? Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. O Sínodo de Dort também não decretou que é possível afastar-se da graça, e a Confissão de Westminster. Existe alguma diferença de conceito? Sim, existe. Existe uma diferença de conceito. O Sínodo de Dort e a Confissão de Westminster, como eles não fazem essa distinção de santo e eleito, para eles é possível afastar-se da graça, mas nunca como uma coisa definitiva. Para os eleitos, pelo menos, né? Para quem é eleito / santo, né, que para eles é a mesma coisa, quando uma pessoa se afasta da graça, na linguagem daquelas confissões, ela vai ser trazida de novo, inevitavelmente, né? E se ela não foi trazida de novo, então ela não se afastou da graça, na verdade ela nunca teve a graça, né? É o que o calvinismo geralmente postula. Como alguém pode cair da graça? A pessoa depende. Existem duas formas de responder essa pergunta. Existe um como no sentido de o que leva à queda e existe um como no sentido do que é essa queda, né? Mas respondendo brevemente, essa queda, ela é a apostasia, né? A queda da graça é o afastamento total de Deus. Ela é verdadeiramente uma descomunhão, digamos assim, com o ser divino. Mas o que leva a essa queda da graça é a frieza, primeiramente, né? Aliás, eu ainda iria mais longe, né? Indo num sentido um pouco mais anterior, eterno. Primeiro de tudo, é o decreto da eleição. Uma pessoa que é eleita, ela pode até cair, mas ela vai se levantar de novo. Uma pessoa que não é eleita, mas já creu em algum momento, ela vai cair e nunca vai se levantar de novo. E assim, a gente vê que isso acontece na vida real, né? Muita gente que por vezes eram irmãos de fé nossos, que já creram e tudo mais, acabam se afastando, né, do seu batismo, acabam se afastando da fé que um dia professaram. Isso acontece.
Agora, o que leva a isso é muito difícil dizer especificamente. Eu posso dizer de forma generalista que é frieza espiritual. Mas o que leva a essa frieza espiritual, acho que depende muito de cada pessoa, cada situação para cada situação. É muito difícil dizer especificamente. Qual o papel da penitência barra absolvição na perseverança? Muito grande. A penitência tem um papel muito grande. Uma pessoa que peca e confessa seu pecado, vale pontuar. A penitência, ela é um meio de graça, né? O anglicanismo trata ela como um sacramento, embora não seja um sacramento do evangelho, né? Que seria o batismo e a eucaristia. Coisa que muito provavelmente vamos expor mais à frente também. Mas o anglicanismo trata em algum sentido, diferente, claro, a penitência como um sacramento. Então, a gente sabe que é importante, sim, todo sacramento, todo meio de graça, qualquer coisa que confira graça é uma forma importante de perseverar. Seja o jejum, seja dar esmola, seja receber a absolvição em forma de penitência, seja ser batizado, seja comungar do corpo e sangue de Cristo. Tudo isso é perseverança. Perseverança não é uma fórmula exatamente. Perseverança é perseverança. Você tem que viver a perseverança para perseverar. É esse o ponto. É um paradoxo até. O Gustavo perguntou, por que a absolvição no anglicanismo não é sacramento do evangelho, como no luteranismo? Boa pergunta. É por causa de alguns fatores que o anglicanismo histórico usa para definir o que é sacramento do evangelho. Para o anglicanismo, eles usaram a mesma definição dos reformados nesse sentido, que é a de que o sacramento do evangelho seria um meio de graça, que é um sinal visível de uma graça invisível e que foi ordenada diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, somente o batismo e a Eucaristia se encaixam, né? Porque por mais que a absolvição barra penitência tenha sido ordenada por Jesus Cristo também, né? E ela seja, obviamente, um meio de graça, ela não tem forma visível. Então, ela não entra na definição de sacramento, mas isso é bem maleável, sabe? Não existe um número certo de sacramentos na teologia anglicana, até na própria teologia patrística, né? Santo Agostinho já considerou diversas coisas como sacramentos, até o lavar de pés era sacramento. Então, isso é uma coisa bem... depende da definição que você dá. Enfim, pessoal, como não temos mais dúvidas aqui, acredito que as de hoje já foram resolvidas e que tinham a ver com o tema. Então, vamos encerrar por aqui. Na semana que vem, nós vamos começar de fato e ir a fundo dessa vez, esmiuçar os artigos da fé cristã na visão do anglicanismo, começando com o credo apostólico. Vamos expor o credo apostólico na semana que vem. Então, acompanhe aí, você que ouviu até aqui. Eu agradeço muito pela sua audiência, todos nós aqui do projeto agradecemos. Deus abençoe quem ouviu até aqui, e é isso.